Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos portas abertas, livramento, paz, abundância entrando na tua vida, entrando na tua casa. Pedimos também, ó Deus, soluções especiais para problemas complexos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça, favor, nos abençoe em nosso trabalho, nos abençoe em nossa casa, nos abençoe com nossos filhos. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor traga mais unidade na nossa casa, mais amor, mais paz, mais renovo, mais fortalecimento no nome de Jesus. Eu oro por toda pessoa que tem se sentido cansada ou que está ansiosa, estressada, nervosa, que tudo isso seja retirado da vida dela e venha sobre a vida dela um novo ânimo. Eu profetizo sobre a tua vida um novo ânimo, um ânimo novo descendo sobre ti. O Senhor te enchendo, o Senhor te revestindo em nome de Jesus Cristo. Oro também para que o Senhor entregue nas tuas mãos tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, o que pertence a você, o que tem seu nome, o que Deus tem destinado e preparado para a tua vida, chegue até você. No nome de Jesus. Oro, Pai, por estratégias especiais que o Senhor entrega ao seu povo e que o Senhor dê vitória a eles sobre todos os inimigos e sobre todos os problemas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. No final da oração de hoje, nós vamos continuar orando por livramento do Senhor, mas eu quero orar em especial por toda pessoa que tem tido problemas e complicações na saúde. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso para tocar na tua vida, para mudar a tua história e para intervir. Amém? Nós temos orado por livramento. Eu falei um pouco na oração da manhã sobre isso, que o Senhor me deu essa palavra, a palavra livramento, tanto que até mudei o rumo das orações. O tema dessa semana era outro, mas o Senhor lá em Brasília falou comigo a respeito de livramento. E livramento não é só o livramento de um acidente, não é só o livramento de uma coisa ruim, é o livramento também até mesmo das suas más decisões, é o livramento de você mesmo, é o livramento de alguém da tua casa. Às vezes vai entrar, sabe, no laço do passarinheiro, vai entrar por um caminho de destruição ou um péssimo negócio. E a gente sabe, quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos livra de coisas que nós não conseguimos ver. E nós temos que perceber quando o Espírito Santo está falando conosco. Inclusive, uma coisa que eu não falei na oração da manhã, mas eu quero falar aqui na oração da noite. Eu tive uma visão de um jovem se acidentando. Ele estava ileso do acidente, mas as pessoas que estavam com ele não. Eu tive essa visão quando eu estava lá em Brasília. Então eu creio que esse tempo profético que nós vamos ter aqui essa semana de oração vai trazer muitos livramentos de Deus. Por isso, faça com fé, faça com entrega e compartilhe com os seus. Se você tem filhos, se você tem netos, mande para eles essa oração, para que eles também possam participar e receber as bênçãos do livramento do Senhor. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Maria Aparecida, o nome dela. Tudo bom, Maria? Ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho de fé através da campanha de orações. Minha filha estava com problema no ovário e também no útero, com mioma e cisto, e estava desesperada, porque os médicos já haviam encaminhado para a cirurgia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, os exames dela subiram no laboratório e pediram para refazê-los.
Nesse meio tempo, eu estava em oração por ela, fazendo a campanha e enviando as orações para que ela também orasse. Nós duas cremos na resposta do Senhor e Deus deu o livramento. Ontem chegou a resposta. Nos novos exames, o cisto e o mioma haviam desaparecido, sem ela tomar nenhum remédio. Somente pelo poder de Deus e através das orações. Que Deus abençoe o Senhor e cumpra toda a oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Maria. Que bênção. Eu fico feliz. Deus é um Deus de milagres e interviu na vida da tua filha. Ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra de hoje ainda está sobre Isaac. Eu falei um pouco sobre Isaac pela manhã. Essa palavra aqui não sai do meu coração porque é uma palavra que Deus ministrou muito forte em mim. E hoje eu quero falar sobre passos para vencer a inveja do seu crescimento. As pessoas, elas têm um problema com quem cresce. Em grande parte, elas têm um problema com quem está melhor do que elas. E vivemos no mundo das comparações, onde as pessoas não sabem trilhar a sua própria carreira. Elas têm que estarem olhando para a grama do vizinho para ver se a grama do vizinho não está mais verde do que a grama deles. E isso é uma coisa que atrapalha demais, porque a partir do momento que a pessoa deixa de focar na sua própria carreira, na sua própria vida e começa a olhar para o outro, isso é um retrocesso. Isso estagna ela espiritualmente. E se nós queremos vencer a inveja contra nós, a inveja contra o crescimento, a inveja contra o nosso avanço, prosperidade, nós temos que olhar para a vida de Isaac. Isaac teve que vencer a inveja das pessoas que estavam ao redor dele. E eu sei de uma coisa, ninguém inveja quem está numa pior. Ninguém inveja quem está perdendo tudo. Ninguém inveja quem está sendo atacado, quem está sendo criticado, quem está sendo acusado de uma coisa injusta. Ninguém inveja essas coisas. As pessoas não invejam o que é ruim. As pessoas invejam o que é bom. As pessoas invejam o que te distingue. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver, vamos ter que aprender a lidar, mas também temos que vencer esse espírito de inveja quanto ao nosso crescimento. Sabe? E eu penso da seguinte maneira, que a pessoa que inveja o crescimento das outras, ela é medíocre na sua mentalidade. Porque se um cresce, o outro pode crescer também. Se um prospera, o outro pode prosperar também. Se um vence, o outro pode vencer. Aí você diz, não, na minha vida está tudo contra mim. Isso é uma perspectiva. É uma questão de visão. É você que pensa dessa maneira. Nós acabamos absorvendo um sistema de mentalidade que é muito negativo, extremamente negativo. É a mentalidade do não dá, do não consigo, do não posso, não é para mim, não acontece comigo, nada de bom vem para mim. É tudo uma mentalidade. Você precisa transformar a maneira como você pensa. Você tem que mudar a maneira como você está olhando para as coisas. E eu quero mostrar para você esse texto de Gênesis capítulo 26, verso 12 em diante, diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, olha só, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Não invejavam ele antes, começaram a invejar ele quando ele começou a crescer. E isso é uma mentalidade, porque era a mesma terra, eram as mesmas oportunidades, era o mesmo clima para todos. Quando chovia para um, chovia para o outro. Mas a inveja estava
contra o crescimento de Isaac. Ele chegou lá e começou a se destacar. As pessoas, elas acabam demonizando a prosperidade, a riqueza, como se fosse uma coisa ruim. Gente, não rejeite a riqueza, não rejeite a prosperidade, não rejeite o crescimento. Tem gente que, sabe, trata como uma maldição ser abençoado, viver uma vida plena. E quando eu vejo alguém criticando uma pessoa que tem recursos financeiros, ou uma pessoa que está crescendo, que conseguiu uma promoção no seu trabalho, eu penso, por que ela está se dando ao trabalho de deixar de ela abrir o caminho dela e trabalhar para conquistar, e ela está mirando nessa pessoa, atacando ela por meio de críticas, atacando ela por meio da internet, atacando ela, enfim, falando dela, fofocando, mentindo, lançando descrédito até ao que a outra está fazendo. Isso é uma coisa ruim. Eu vou dizer uma coisa para você: ensine seus filhos a não invejar. Ensine seus filhos a serem focados na vida deles. E você seja assim também. Para que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. Isaac prosperou porque ele fez escolhas que agradaram ao Senhor. O Senhor disse para ele, como eu falei na oração da manhã, não desça ao Egito. O que Isaac fez? Mesmo o Egito sendo uma terra próspera, sendo uma terra de mais oportunidades, ele obedeceu ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam agradar ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ali nos ensina a colocar a vida diante de Deus. A vontade de Deus é o que deve prevalecer na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus é o centro e que toda decisão precisa passar por Ele, precisa ter a aprovação dEle, as coisas acontecem na nossa vida. Eu venho aqui lhe dizer uma coisa: ouça a voz de Deus. Tome decisões que agradam ao Senhor. E tome decisões pensando no futuro, pensando no projeto de Deus para a sua vida. Não fique agarrado, sabe, a nada que o Senhor mandou você largar. Então, a prosperidade de Isaac estava blindada, porque as decisões que ele estava tomando estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você segue uma direção de Deus, você está numa cobertura espiritual. Você está debaixo de uma proteção. Você está debaixo, sabe, de uma graça de Deus, debaixo de um favor do Senhor sobre a sua vida. Isaac obedeceu à voz de Deus, porque alinhamento vem antes de aceleração. Quando o Senhor falou com o rei Ezequias, o Senhor disse para ele: alinha a tua casa, alinha a tua casa, coloque em ordem a tua casa. Nós precisamos colocar em ordem as coisas na nossa vida, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, nas prioridades, na nossa agenda. A nossa agenda tem que ter ordem, porque se a nossa agenda não tiver ordem, nós vamos ter problemas graves pela frente, problemas de exaustão, problemas com a nossa família, problemas de saúde e até mesmo problemas financeiros. Então, a ordem tem que haver na minha vida. Antes de haver uma aceleração, antes de eu poder crescer, antes de eu poder avançar, antes das coisas acontecerem na minha vida,
eu preciso alinhar a minha vida. Então não tem aceleração sem alinhamento. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua empresa, coloque em ordem as tuas finanças, coloque em ordem a tua vida espiritual, coloque em ordem teus relacionamentos. Para haver aceleração tem que haver alinhamento. A vida da pessoa é toda bagunçada, ela não sabe nem para quem deve, ela não sabe nem os projetos que ela tem para o futuro, os negócios dela são todos enrolados, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você, não cometa esse erro, não cometa esse erro. Seja uma pessoa que tem uma vida alinhada com Deus, alinhada com o propósito de Deus. Tudo na sua vida tem que estar alinhado com o Senhor. Outra coisa, Isaac, ele teve uma constância. Então ele desentulhava um poço para pegar água para a sua lavoura, para os seus animais. Aí vinham os filisteus e entulhavam. O que ele fazia? Ele ia a outro poço, ia lá e desentulhava e assim por diante. Ele não parava, ele continuou plantando apesar da oposição, ele continuou fazendo apesar da contrariedade. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer porque está tendo oposição. A oposição faz parte do caminho. Gente, sabe, gente falando mal de você. Eu digo uma coisa, é impossível você crescer se você não aprender a lidar com as críticas, se você não aprender a lidar, muitas vezes, com o perigo, com as tensões, com os desafios que vão vir na caminhada. Porque as pessoas, elas pensam que tudo vai ser um mar de rosas. E não é. Quanto maior o projeto que você estiver envolvido, maior a oposição que você vai encontrar. Então, é fundamental estarmos alinhados com a vontade de Deus. Constância antes de recompensa. Seja constante, dia a dia trabalhando, dia a dia realizando os teus sonhos, dia a dia colocando as coisas no lugar e de repente, sabe, uma coisa cai aqui, você vai lá e tem que reconstruir e outra não dá certo ali, então você vai lá, junta os cacos e começa a reconstruir novamente e assim tem que ser a vida da gente. Entenda, a autoridade, ela nasce da renúncia. A autoridade nasce da renúncia, de eu não fazer o que eu quero, mas de eu me submeter ao plano de Deus. Isso me dá autoridade para vencer os meus inimigos. Isso me dá autoridade para poder prevalecer na luta que está contra mim. E um outro detalhe importante, em vez de brigar com os filisteus, Isaac decidiu a paz. Ele escolheu a paz em vez de brigar. Ele escolheu, sabe, o caminho de baixar a cabeça, de focar no seu propósito e de olhar para a palavra de Deus sem brigar com aqueles que estavam sendo injustos com ele. Tem gente que gosta de uma briga e essa briga está mais trazendo mal para você do que bem. Você tem que se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, para que você não perca a visitação de Deus para você, a visitação de Deus para a tua casa. E um outro detalhe, o resultado foi sobrenatural. Ele colheu 100 vezes mais do que havia semeado, mesmo em tempos de crise. Tudo isso aconteceu na vida de Isaac, porque ele obedeceu princípios. Assim, ele venceu aquilo que estava tentando, sabe, se levantar contra o crescimento dele. Você só pode vencer aquilo que está lutando contra o seu crescimento se você tiver a atitude certa. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, as coisas vão acontecer para você. Receba essa palavra. Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, vai acontecer. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, em nome de Jesus. Compartilhe essa oração também com o máximo de pessoas que você puder. Todos, eu peço para todos compartilhar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora.
E também quero falar rapidamente para você, esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional profético, certo? Uma palavra para cada dia, e aqui dentro tem uma cartinha. Essa é uma carta profética, certo? Tem uma declaração profética e um salmo aqui embaixo. Tanto nesse Café com Jesus quanto nesse outro, que meus devocionais são atemporais, você pode começar eles a qualquer tempo. Você vai receber essa cartinha, declare em voz alta, leia os salmos que a gente mandou para você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91. Deixa eu declarar esse salmo aqui sobre você, em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, que a paz entre na minha casa, que a abundância entre na minha casa e que o livramento do Senhor entre na minha casa, no nome de Jesus Cristo. Agora permita-me que eu ore por você. Se você está doente, escreve aqui nos comentários qual o problema que você está. Se você tem um grande desafio essa semana, coloca aí nos comentários também. Eu estarei orando por milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer na nossa vida o impossível. Então, não limite a Deus. Creia no sobrenatural. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. Eu oro em nome de Jesus, quebrando completamente todo bloqueio de Satanás contra a vida dela, contra a sua casa e contra a sua família. Dá vitória a ela, Espírito Santo. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaça agora os planos do mal contra essa pessoa. Eu oro por livramento do Senhor na casa dessa pessoa, no caminho dela, no trabalho dela. Livra ela de todo mal, Senhor. E no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, que todo ataque contra o crescimento dela, todo ataque, todo tipo de mal que vem para trazer atraso, atrapalhos, confusões, brigas, desentendimentos, eu digo em nome de Jesus, saia do caminho dela agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura total dela e da sua família, que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, toda dor no corpo, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no joelho, nas pernas, nas costas, rendam-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E eu oro pela cura total e completa do teu corpo físico. Eu oro pela cura no teu sangue. Eu oro pela cura no teu coração. Eu oro pela cura nos teus rins, fígado, pâncreas, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, e declaro saúde também sobre a vida das crianças. Eu apresento as crianças diante de Ti e eu peço, Pai, guarda as crianças, livra elas de todo mal e que a presença de Jesus entre nessa casa, levando embora toda a insônia, levando embora toda a perturbação, levando embora todas as preocupações. Eu coloco diante de Ti, Pai, os assuntos, as petições, o clamor de cada um dos Teus filhos. Senhor, até as lágrimas, o Senhor guarda, o Senhor protege a vida daquele que te teme e daquele que está em dependência total e completa diante de Ti. Senhor, dá livramento a essa casa, proteja, Senhor, proteja do caminho,
no caminho de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E Senhor, fortalece os cansados, os desanimados, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê uma inspiração para essa pessoa que não quer continuar no seu trabalho. Dê uma inspiração para essa pessoa que acha que chegou no fim da linha e que não tem mais o que fazer. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha nessa causa e para que o Senhor mude essa história. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é: Deus está preparando uma ponte para você sair dessa situação. Deus está preparando um conector no teu destino. Deus está preparando algo que vai tirar você dessa crise, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa e declaro: todos na tua casa terão uma experiência com Jesus. Todos eles terão uma experiência com Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal. E creia, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Paz e prosperidade. Compartilhe essa oração amanhã, 6 da manhã. Eu quero ver todos vocês aqui junto comigo, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos: Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos: multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse: faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração 2 orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão, uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção, e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão,
certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? Eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair,
coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo, mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem, não é para o nosso mal. É que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas, são pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas, até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras, ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e
aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela, uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você. Você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar, porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar. Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano, né, fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus, pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo o mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você
quer ser um abençoador no nosso ministério, ou quer, de alguma forma, caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho. 3 dias de conselho. Segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma benção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós 3 vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia, então tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91, já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa,
em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda a dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo o mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais.